Olá, seja bem-vindo à aula da eletiva Técnicas de Comunicação e Oratória. O assunto de hoje é habilidades interpessoais e comunicação oral. Fale mais e melhor. Dicas para potencializar sua dicção e como ter uma voz saudável. Algumas competências são necessárias para que você desenvolva habilidades interpessoais e comunicação oral na hora de falar com qualquer pessoa, em público, na organização de trabalhos em grupos, visando objetividade e clareza, sendo você o principal interlocutor. É preciso você desenvolver algumas competências como liderança. É aquela pessoa que será responsável por motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos. É preciso também a competência comunicação, que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores, que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. É preciso inteligência emocional, é ela que vai ajudar a manter o equilíbrio em situações de pressão e estresse. E por meio da inteligência emocional, seremos capazes de desenvolver as outras competências. Falar mais e melhor é um requisito primordial a cada dia em que vivemos. A naturalidade pode ser considerada a melhor regra da boa comunicação. Quanto mais você for natural em uma apresentação, quando estiver diante de um público, melhor será. Quando você age de maneira artificial, a plateia poderá duvidar das suas intenções. Então, uma dica, às vezes você vai cometer alguns erros técnicos durante uma apresentação. Se você agir de maneira natural e espontânea, pensando que os ouvintes, a plateia, não sabe o que você preparou. Então, mesmo que você perceba que você cometeu um erro, mas eles não sabem, se você agir de maneira natural, você conseguirá dar a volta por cima e sua apresentação seguirá o fluxo normalmente. Então, apresente sempre-se de maneira natural. Isso irá fazer com que você se sinta mais confiante. Algumas dicas importantes na hora de falar em público é: não confie na sua memória. Não tem como você decorar toda a sua apresentação. Senão vai aparecer uma apresentação muito mecânica. É importante que você compreenda, que você saiba, domine o assunto que você irá falar, mas que você leve um roteiro como apoio. Nesse roteiro, você vai fazer um esqueminha do que você quer falar. E não tem problema nenhum em ler algumas frases. Você pode ir lendo os tópicos ou frases curtas para que você possa lembrar do que você preparou, do que você planejou. Você não pode ficar preso somente na leitura do papel, mas ter um roteiro com a introdução, com o desenvolvimento, com a conclusão do que você pretende falar é muito importante. Outra coisa, utilizar a linguagem correta. Cometer alguns pequenos erros gramaticais talvez não chegue a prejudicar a sua apresentação. Entretanto, alguns erros grosseiros poderão prejudicar a sua imagem e a da instituição que você estiver representando. Além disso, as plateias que os ouvem duvidam da sua formação e da competência que você tem. Então, cuidado na hora de se comunicar. Evite principalmente alguns erros relacionados à conjugação verbal e às concordâncias. Outra regrinha importante é: saiba quem são seus ouvintes. É preciso saber quem são as pessoas que irão te ouvir.
Cada público possui características e expectativas próprias e que precisam ser consideradas em uma apresentação. Procure saber qual é o nível intelectual das pessoas, até que ponto conhecem o assunto. Um exemplo, você vai falar para um público infantil, então você vai ter que adequar a sua linguagem para cada público que você estiver falando. Vou falar com crianças, então eu vou ter que utilizar palavras de maneiras mais simples. É claro, falando de forma correta? Sim, mas adequando a fala de acordo com o público em que eu estiver falando. Tenha na sua apresentação começo, meio e fim. Essa regrinha é muito importante. Anuncie primeiro o que você vai falar, fale e conte sobre o que você falou. Inicie sua apresentação cumprimentando os ouvintes, com elogio sincero, ou mostrando os benefícios da mensagem. Fale sobre o tema que você irá abordar. Depois que você anunciar o assunto, a plateia acompanhará o seu raciocínio com mais facilidade, porque saberá aonde você deseja chegar. Na hora de transmitir a mensagem, tente facilitar o entendimento dos ouvintes. É preciso que os ouvintes entendam o que você está falando. Então, tenha sempre essa preocupação na hora de organizar a sua apresentação, com o início, meio e fim, para que você não se perca. Tenha uma postura correta, evite os excessos, inclusive das regras que orientam sobre postura. Cuidado com o não faça, não pode, está errado e outras afirmações semelhantes. Às vezes nós falamos isso sem nem sentir, mas diante de um público é preciso ter cuidado com as questões dos achismos. Prefira sugestões que dizem evite, desaconselhável. Então, ou seja, ao invés de você falar não faça, você diz evite. Não pode, é desaconselhável. Está errado, não é recomendável. Cuidado com a falta de gestos, para você não parecer muito robótico, muito parado. Mas também cuidado com o excesso de gesticulação. Procure sempre falar olhando para as pessoas da plateia, girando o tronco e a cabeça com calma para um lado e para o outro. As pessoas precisam sentir a firmeza também que vem do seu olhar. Evite ficar com as mãos nos bolsos. Tem pessoa que tem dificuldade em olhar para a plateia, então fixe um olhar num determinado local e fale olhando para ele. Seja bem-humorado. Um orador bem-humorado consegue manter a atenção dos ouvintes com mais facilidade, mas também não vai ficar fazendo gracinha o tempo todo durante a sua apresentação. Prepare-se para falar. Vamos imaginar que você foi delimitado 15 minutos para você fazer sua apresentação, mas tenha sempre conteúdo que dá para você discorrer pelo menos 30 minutos. Se te deram 15, você prepara para 30, porque a gente nunca sabe o que nos espera. Faça exercícios falando sozinho na frente do espelho, falando para uma câmera de vídeo, convide amigos, familiares para ouvir você falar, assim você se sentirá mais confiante, porque eles vão opinar sobre o que você está falando. Use recursos audiovisuais. Olha que interessante esse estudo. Se você apresentar apenas a mensagem verbalmente, entre 3 dias, os ouvintes irão se lembrar de 10% do que você falou. Agora, se você apresentar verbalmente e utilizar como auxílio algum recurso visual, as pessoas entre 3 dias irão se lembrar de 65% do que você transmitiu. Mas cuidado com o excesso. É importante para um bom visual da sua apresentação você destacar as informações que são importantes, facilitar o acompanhamento do raciocínio e fazer com que os ouvintes se lembrem das informações por tempo mais prolongado. Evite o excesso, é importante ter, mas é sempre bom evitar o excesso. Fale com emoção.
Por meio da sua fala, você conquista o coração das pessoas. Então, o orador, ele tem um grande poder de persuasão, de influência. Se você tem uma fala desanimada, a plateia também se sentirá desanimada. Algumas dicas para você potencializar a sua dicção, ou seja, algumas dicas para você falar melhor, para sua voz soar melhor. Em apresentações, procure evitar esforços físicos, porque sua voz vai parecer ofegante. A voz reflete sua personalidade e os seus sentimentos. Articule as palavras de forma precisa, sem exageros. Para facilitar a projeção da voz e transparecer energia e clareza, possua um bom apoio respiratório. Realize uma adequada abertura da boca, use as inflexões, olhe para o ambiente ao que se quer projetar a voz. Fale olhando para o público. A entonação provoca efeito sobre o ouvinte. Você não pode gritar, mas também você não pode falar muito baixo. E sempre quando for terminar, concluir uma fala, foque também, coloque projeção também nessa entonação, porque as pessoas geralmente não entendem a finalização da fala, os finais das frases. Então é preciso também se atentar a isso. A ênfase da frase é o que eu acabei de falar. Domine o assunto. O aquecimento vocal favorece o relaxamento dos músculos. Então aqueça a voz antes. Existe uma distância entre o posicionamento adequado para se falar ao microfone. Posicione sempre o microfone de frente da sua boca, com uma distância aí de não tão encostadinho nos seus lábios, mas uma distância legal, tá? Não use ele para baixo, ele tem que ficar posicionado na frente da sua boca. E como manter a sua voz saudável? Beba de 7 a 8 copos de água por dia em temperatura ambiente. Evite, na véspera da sua apresentação em público, ambientes com ar-condicionado, intensifique a hidratação. Na hora da apresentação, tenha sempre um copo de água do lado. Evite ingerir grandes quantidades de aspirinas, diuréticos ou calmantes, pois resseca a mucosa vocal. Coma maçã nas vésperas, a maçã é muito boa para a voz. Evite derivados do leite e chocolate, porque engrossa a saliva e dificulta a articulação das palavras e vibração das pregas vocais. Então, leia todo esse material com bastante atenção e comece a praticar, comece a colocar em prática as dicas que foram apresentadas hoje. A parte mais bonita da oratória é você se tornar um excelente orador, mas sendo você mesmo apenas em uma nova versão mais corajosa e mais lapidada. Obrigada!